A garotinha de olhos brilhantes corria ao longo da margem. Sua mãe morreu no parto e seu pai foi o responsável por sua criação. O homem alto e magro era duro com a garota. Eles moravam na velha toca. A cabana de madeira de alguma forma retinha o calor de cada rachadura que soprava o ar frio do mar. O homem trabalhava como guarda no farol. Sua tarefa era acender a lanterna dos navios perdidos. Ela salvou a vida das pessoas da foz do mar. A menina cresceu sozinha. Maria não tinha namoradas. Todos os dias ela ficava na praia, esperando que alguém aparecesse e lhe fizesse companhia, contando-lhe histórias. Ela era como um junco selvagem desejando companhia. Seu pai a restringiu da civilização. Não havia nada na casa além de uma mesa de madeira, algumas cadeiras e uma cama. Uma vez por semana, Mike, o nome do pai dela, ia às compras. Sua dieta consistia em pão preto, macarrão e um pouco de croup. Eles foram abastecidos com peixes pelo mar. Hoje em dia, o bebê foi deixado ali na ilha sozinho. Ah, que lindo! Uma vez abriu o quadro elétrico, disse o malandro. Papai tinha ido embora. Ele estava atrasado. Mary pensou que papai estava perdido no mar e talvez ele precisasse de ajuda. Para o papai me encontrar, preciso acender a lanterna do farol. Ele vai ver e virá. Mãos finas de bebê se enfiaram em grossos fios elétricos. Ela estava salvando o pai. Antes que ela pudesse pegar o cabo, houve um bang, e muitas pequenas faíscas brilharam em seu rosto. Ai, dói tanto! Tentando cobrir o rosto com as mãos, ela caiu no chão frio e úmido. Algumas horas depois, seu pai atracou na praia. Ele não viu a menina loira correndo. Ele suspeitou que algo estava errado. O coração do pai estava saindo do peito. Sem fôlego, ele correu para casa, mas não havia ninguém. Depois de procurar em todos os lugares favoritos de sua filha, ele não a encontrou. Havia apenas um lugar, o farol. A porta do farol estava aberta. Papai, onde você está? A voz de Mary mal foi ouvida. Mary, minha filha, o que aconteceu? Gritou o faroleiro. A menina estava deitada lá, sem sinal de vida. Lágrimas enormes estavam saindo de seus olhos. Seu pai pegou sua filha com as mãos trêmulas. Sua filha sofreu um acidente. Mike a arrastou para fora. Pai, por que está tão escuro? O pai olhou para sua única filha com horror. A luz brilhava no quintal. Seus lábios tremiam. Então, agora é a noite. O pai desesperado respondeu, sufocando em suas lágrimas. Ela ficou cega. Toda a vida foi dividida antes e depois. Agora ela tinha que aprender a viver de uma nova maneira. Tinha que ser uma ardósia limpa. Ele se perguntou como explicar à pobre Mary que ela nunca veria a luz do sol. Como as estações mudaram. A menina de 7 anos continuou nas mãos dos homens. O pai caiu de joelhos. Pressionando a filha, ele chorou com todas as suas forças. Deus, por que você está me punindo assim? Ele se virou para o céu. Você pegou minha esposa. Agora quer privar minha filha de mim? Pobre Mike. Com as últimas forças em seu punho, ele carregou sua filha para dentro de casa. Querida, agora temos que aprender a viver de uma nova maneira. Lágrimas continuaram a escorrer dos olhos de Mary. Então ela entendeu a situação. Seu mundo de infância estava imerso na escuridão eterna. Deitada lá por alguns dias, ela tentou obter para cima. Seus pés brancos estavam em um piso frio de madeira. Ela caiu alguns degraus. Medo, desconfiança e confusão a pararam. Era um inverno frio e rigoroso. A menina estava crescendo. Seu pai tentou dar vida a Mary, mas ela não sentia nada. Seus olhos estavam sempre frios. Ela tentava ver alguma coisa, fechava os olhos e apertava os olhos o tempo todo. Mas o resultado não estava lá. Tendo completado 18 anos, o pai decidiu colocar a filha em um internato especializado. Havia crianças com vários defeitos,
como seus pais a chamavam. Maria chorava e não queria largar o pai. Afinal, ela não tinha mãe. Ela estava com medo de perder a única pessoa que ela conhecia. Os professores da escola eram rígidos. As crianças eram muito violentas. Essas crianças nunca viram os rostos de seus pais biológicos. Seus pais os abandonaram há muito tempo. Eles o eliminaram de suas vidas. Eles não amavam Maria desde o primeiro dia. Ela era muito brilhante. Ela estava sempre lutando por justiça, defendendo seu ponto de vista. Ela estava tentando sobreviver em um ambiente violento. Seu único consolo era sua amiga Emma. As meninas rapidamente se deram bem. Emma viu, mas não pôde ouvir. Ela era seus olhos. As meninas passavam o tempo todo juntas. Emma falou tudo sobre ao seu redor. E Mary pintou em sua imaginação um mundo brilhante em que ela vivia. Não durou muito. Emma logo foi adotada. Maria se sentiu abandonada e esquecida. Mike visitava sua filha muito raramente. Ele tentou encontrar um bom emprego e correu para os médicos esperando que pelo menos alguém o ajudasse a recuperar a visão de sua filha. Todos levantaram as mãos e o recusaram. Ela passou 10 anos neste lugar horrível. Mike a levou para casa depois de se formar. O farol foi reconhecido como uma atração local por todos esses anos de ausência. Multidões de turistas começaram a visitar sua ilha. Mas mesmo isso não salvou a situação financeira da família. Vale ressaltar que ela adquiriu uma habilidade única com a perda da visão. Ela cantou muito lindamente. Ela cantava canções toda vez que caminhava ao ar livre. Ela se lembrava e conhecia cada colina. Torcendo suas memórias da infância, ela tinha medo de esquecer os momentos mais brilhantes. Enquanto caminhava, ela cantarolava sua nova canção. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela chorava constantemente enquanto cantava. Nesse dia, outro grupo de visitantes chegou à ilha. O guia manteve animada a história histórica sobre o antigo farol. Os turistas o ouviram com muita atenção. Entre eles estavam 2 rapazes. Eram jovens marinheiros que acabavam de voltar de uma longa viagem. Jace, o loiro, era diferente do amigo. O amigo de Jace era muito frívolo. Naquele momento, ela estava sentada na colina. O vento brincava com seus cabelos longos e grossos. Seu olhar foi atraído para mais longe, tentando ver alguma coisa. Jace se apaixonou por Mary à primeira vista. Ele não sabia que a garota era cega. Ele se esgueirou e tentou capturá-la em sua câmera. Ao ouvir o clique da câmera, a garota saiu correndo. Ela estava evitando as pessoas. Mas o jovem persistente encontrou as palavras certas para conquistar a jovem para ele. Olhando em seus olhos, ele viu o vazio e o desespero. Mary olhou para o rosto dele com as mãos. Seus longos dedos deslizaram sobre seu rosto. Ela tentou não perder as características de seu rosto. Enquanto passava as noites conversando, ela se apaixonou por um rapaz. Ninguém se importava ou se importava mais com ela do que Jace. O pai observava a filha florescer dia após dia. Ele estava com medo de como ela viveria sem ele. Sua saúde piorou. Ele tinha câncer terminal. Uma tosse terrível com sangue continuava a torturá-lo. Desmaios frequentes impediam que sua filha tivesse uma vida feliz. Ele deixou sua filhinha nas mãos de um mundo violento. Ao saber que Mary poderia recuperar a visão com uma cirurgia cara, Jace procurou seu amado pai. Seu pai o ouviu e disse que não poderia arrecadar tanto dinheiro, e não havia ninguém para emprestar. Ele não tinha tal quantia. Jace poderia honestamente ter ganho tanto dinheiro em apenas alguns anos. Jace queria que Mary começasse a vê-lo. O crime de Jace foi a única maneira de recuperar a visão de Mary. Ele cometeu o roubo e secretamente enviou todo o dinheiro para a clínica onde seria feita a cirurgia. Essa noite foi a última vez que Mary ouviu a voz de seu ente querido. Jace foi forçada a recorrer ao engano.
Ele disse a ela que precisava fazer uma longa viagem. O coração da garota estremeceu. Todos que ela tanto amava a recusaram, mas ela sabia que ele não ficaria feliz com uma mulher cega. Após o ato, o menino se entregou à polícia local e foi condenado a 5 anos de prisão como punição. Mary foi operada, após a qual recuperou a visão. Enquanto isso, a menina soube que estava grávida. Ela teria um filho. Seu pai logo morreu. Agora ela estava sozinha neste vasto mundo. Ela deu à luz a um filho e não parou de esperar por seu namorado. O dia todo ela caminhou olhando para os rostos. Ela estava procurando por ele, seu namorado. Era difícil para ela imaginá-lo. Ela nunca o viu, apenas sentiu seu corpo. Ela chamou seu filho de Robert. Ela veio morar na ilha sozinha com seu filho. Era difícil para ela alimentar o filho, ao mesmo tempo, e sustentá-lo financeiramente. Em tal limbo, ela não poderia cuidar da criança. Robert estava inquieto, chorando constantemente. Não houve ajuda. Um dia, tendo reunido o filho, Mary foi ao armazém mais próximo. Deixando o filho na rua, ela tentou sair às pressas. Mas o choro alto de seu filho a deteve. Deus, o que estou fazendo? Ela voltou para o filho. Com a criança, ela vagou pelas ruas escuras a noite toda. Havia uma verdadeira guerra dentro de sua cabeça. Ela entendeu que a criança era de seu namorado, que era fruto de seu verdadeiro amor. Foi difícil para ela viver. Ela ficou sem dinheiro. Um dia ela decidiu tirar a própria vida. O brilho dos faróis a cegou. Um carro freou bruscamente na frente dela. O motorista saiu do veículo e começou a gritar com ela. Ela ficou petrificada, seu filho explodindo em lágrimas. O homem a agarrou e a criança e colocou-os dentro do carro e os levou para casa. Ele ficou chocado ao ver o estado de sua casa e a pobreza em que viviam. Ele entendeu do que a garota estava fugindo. Ele entendeu porque ela queria matar a si mesma e a seu filho. Estou tão cansada de viver. Esses problemas estão constantemente pesando sobre meus ombros. Ela falava e chorava ao mesmo tempo. Sam, o nome de seu salvador, prometeu ajudá-la. Foi doloroso para ele assistir enquanto uma jovem mãe lutava para sobreviver neste vasto mundo. A dificuldade era que ela nunca havia conhecido seu namorado. Em suas memórias, havia apenas uma voz e uma imagem de que ela imaginou para si mesma. Talvez não houvesse tal pessoa. O homem entendia que quanto mais tempo ficava com ela, mais gostava dela. Mary estava pronta para namorar um cara novo, mas um dia ela viu sua foto na pasta de Sam. Foi a primeira foto dela. Fui eu. Ela congelou. Sob uma pilha de papéis, ela encontrou um cara acusado de roubo. Depois de saber sobre a prisão do menino, ela correu para vê-lo. Ela queria a verdade. Ela não esperava ver seu namorado enquanto caminhava por um corredor escuro e úmido. Uma porta de ferro se abriu e ela entrou na sala de reunião. A porta se abriu, mas ela hesitou em se virar. A voz trêmula de um homem a chamou. Mary? Ao ouvir sua voz, ela caiu inconsciente. Ela caiu em si e disse: É aquela voz. É ele. Eu encontrei você. Depois de conversar com Jace, ela voltou para casa. Sam ficou sentado como se nada estivesse acontecendo. Então ela percebeu que Sam estava escondendo deliberadamente todas as informações. Ele decidiu tomar o lugar de Jace, mas Mary continuou calma. Seu namorado teve 6 anos de espera antes de ir para a prisão. Então eles poderiam começar de novo e criar seu filho. Sam fez o possível para estender a sentença de Jace, e seu objetivo era de se livrar de Jace para sempre. Mas o destino lhe disse o contrário. Mary soube milagrosamente do plano traiçoeiro de Sam. Ele planejou se casar enganosamente com a garota, tirar a cabana que havia no farol.
3 meses se passaram. Jas estava fora da prisão. Durante esse tempo, Mary morava em uma cabana perto do farol. Outra noite sem dormir se passou. Certa manhã, seu filho acordou e correu para pegar conchas depois da tempestade. Mãe! Disse a voz da criança. A mulher estremeceu. Sam ficou na praia e olhou para eles com um sorriso. Mary gritou e correu para beijar seu namorado. Em uma semana, eles encontraram as palavras certas e explicaram a Robert que agora eles tinham uma família completa. Foi seu pai. Ela não disse nada, com lágrimas nos olhos. Mas havia um negócio inacabado. Era Sam. Mary contou sobre os esquemas de um homem astuto. Já se decidiu buscar ajuda nas autoridades competentes. Ao chegar lá, encontrou um amigo com quem fez a mesma excursão em que viu Mary e perdeu a cabeça alguns anos atrás. Seu amigo ouviu sua história. Ele prometeu ajudar. Logo, as fraudes de Sam foram expostas e o homem foi preso. A feliz família decidiu vender todas as propriedades e deixar a ilha. Com o dinheiro que receberam, compraram uma casa onde criaram os filhos em perfeita harmonia.